ao canal História para Enem, aqui para resolver as questões dos Enems passados. Na última aula, nós trabalhamos sobre a Revolução Industrial na sua última parte. Na aula de hoje abordaremos as 3 questões sobre a história da África, questões de 2013 e de 2017. Para entendermos e fazermos a resolução dessas questões, precisamos fazer uma pequena revisão sobre a história da África, que geralmente é repassado pelos professores em sala de aula. A África atualmente é formada por 53 países, distribuindo-se nos 4 hemisférios do planeta. O continente africano pode ser dividido de acordo com as características geográficas ou culturais em 5 regiões: oriental, ocidental, setentrional, central e meridional. Culturalmente e etnicamente, há apenas 2 regiões: a África Branca, também conhecida como África do Norte, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia, e também a África Negra ou África Subsaariana, composta pelos outros 47 países. Para os arqueólogos, foi no continente africano que surgiu o homem e se espalhou pelos demais continentes. Na antiguidade, temos o Egito como o principal local da África dentro da história. Durante a Idade Média, a região norte, Marrocos mais precisamente, foi a mais conhecida da história por ter os mouros que invadem a Península Ibérica a partir desta região norte. Na Idade Moderna, a região do Rio do Ouro, atual Níger, tinham a comercialização de escravos vindo para a América. Na contemporaneidade, a África do Sul, com o seu regime de apartheid, foram o centro das atenções históricas da África, continente africano. E o que foi o apartheid? O termo que se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. Essa política de segregação racial foi oficializada em 1948 com a chegada ao poder do novo Partido Nacional, NNP. O apartheid não permitiu o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maioria da parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico, onde os casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 50, quando o Congresso Nacional Africano, CNA, organização negra criada em 1912, lançou uma desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação chamado o Massacre de Sharpeville, como ficou conhecido. Provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Em 1975 vai ter o fim do Império Português na África e a queda da minoria branca na Rodésia, atual Zimbábue. Em 1920 e 80, o domínio branco na África do Sul entra em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações Unidas, ONU, tentou dar fim à política praticada dentro do país. O presidente Peter Bottas promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Com a posse de Frederick de Klerk na presidência em 1989, ocorreram várias mudanças. Em 1990, Mandela foi libertado e o CNA recuperou a legalidade. Klerk revogou as leis raciais e iniciou um diálogo com a CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos, que em 1992, 69% dos eleitores brancos votaram pelo fim do apartheid. Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em abril de 94, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. O parlamento aprovou os direitos
sobre a terra, a lei dos direitos sobre a terra, restituindo propriedade às famílias negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson Mandela, destacando qualquer tentativa de retorno a uma política pública segregacionista dentro do país. Uma das questões vai falar sobre a cidade de Tombuctu, que era uma cidade no centro da Mali, capital da região do mesmo nome, que foi transformada em patrimônio mundial pela Unesco em 1988, devido à prestigiada Universidade de Sankoré, onde 50 mil sábios muçulmanos ajudaram a espalhar o Islã através da África Ocidental. 15 mil estudantes usavam aí os 20 mil manuscritos árabes para fazer os seus estudos. A cultura local misturava-se, mas conservava as suas distintas tradições. Essa idade de ouro terminou no século XVI, quando um exército marroquino destruiu o Império Songhai. E, mesmo assim, a cidade é altamente desenvolvida pela faculdade ou a Universidade de Sankoré, que vai ensinar o Alcorão, principalmente na região. Mas era um centro intelectual e comercial, porque local onde passava as comitivas que traziam sal e ouro para comercializar com o Oriente, Ocidente. Agora vamos às resoluções das questões. Em 2013, nós temos a questão 04, que traz um texto sobre os filmes que ironizam a história do continente africano. O texto diz o seguinte: a África também já serviu como um ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação O Rei Leão, da Disney, o mais bem sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com elenco de seres humanos. O enunciado diz o seguinte: a produção cinematográfica referida no texto contribuiu para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. O texto ressalta justamente os filmes em que a África é vista com uma visão estereotipada, ou seja, ela não ressalta o seu exotismo e um olhar etnocêntrico desse continente. Por outro lado, tais filmes negligenciam a riqueza cultural dos povos africanos, assim como sua contribuição para a história do homem, constituindo uma memória sobre a África partindo de pressupostos preconceituosos e etnocêntricos. Com isso daí, eu vou marcar a letra B, pois a negligência apresentada no filme é sobre os aspectos exóticos e culturais da população africana, visto que os filmes, principalmente os desenhos animados e as comédias, feitos pelo Ocidente, retratam a África de maneira exótica, valorizando mais os animais que os seres humanos. Nem é tão ruim, porém negligencia o valor da cultura, colocando sempre como inferior ao Ocidente. No Caderno Amarelo 2017, nós temos a questão 86, que traz um texto sobre a importância da cidade de Tombuctu para o comércio da época. O texto diz o seguinte: no Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio internacional onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. O enunciado diz o seguinte: a explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o ar.
Aqui nós vamos ver que a cidade de Tombouctou representava um importante centro econômico e religioso do Grande Império do Mali, além de se localizar na intersecção de importantes rotas de circulação que lhe deu um status de relevância como centro comercial. Contou ainda com a criação de uma universidade ou das universidades que lá se tem. Com isso daí, Tombouctou estava numa zona de convergência, onde se trazia o norte da África, afim, as especiarias da Índia. A cidade se tornava dentro de uma posição geográfica para o comércio entre as diversas cidades Oriente e Ocidente africano. Sendo que essa posição relativa à rede de circulação foi também influenciada pela educação, pelo comércio do livro. Houve época que os livros tinham mais importância lá no comércio do que propriamente o ouro. Então, o que pede o enunciado é a explicação para o dinamismo da cidade dentro do período mencionado. E isso daí vai ser respondido pela letra C, que diz que ela tinha uma posição relativa nas redes de circulação. Ou seja, todo o comércio circulante da época passava por essa cidade. Por isso devemos marcar a letra C. No caderno amarelo de 2013, a questão 5 traz um texto sobre o encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. O texto diz o seguinte: tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito correções, iremos agora a página, não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de relevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinitos, criadas à imagem de Deus. Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade da África do Sul, o enunciado diz o seguinte: no texto relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul, a superação de um legado. Então ele está querendo saber que foi superado com esse texto aí na África do Sul. O texto se refere justamente ao fim do apartheid na década de 90, regime segregacionista sul-africano que foi implantado oficialmente na África do Sul em 1948 pelo Partido Nacional. Em tal regime, a minoria branca cerceava os direitos dos negros no país. Entre as medidas segregacionistas estava a privação da cidadania, onde a saúde, a educação e espaços públicos de todos os indivíduos que não fossem brancos eram restritos. Por isso, marca-se a letra C, que diz segregacionismo que impedia a universalização da cidadania, pois o apartheid foi uma institucionalização da segregação na África do Sul, que se acabou na década de 90 com a ascensão ao governo de Nelson Mandela, incluindo o movimento negro e Nobel da Paz mais tarde, e que é a única alternativa que fala de segregação. Por isso, marcamos a letra C. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula de História Geral do nosso canal História para Enem. Nesta aula, nós abordamos questões que falam sobre a África, história da África. Na próxima aula, abordaremos questões que falam sobre a América pré-colombiana, que são as questões abordadas em 2010, 2013, 2016 e 2018. Agora, necessito que aperte o botão de joinha que tem aí embaixo, dê o seu like, curta a nossa página, faça uma divulgação do nosso canal. Tenham bons estudos, consigam então gabaritar o Enem deste ano na área de humanas. Agora fiquem com Deus e até a próxima aula.